Hoje são 24 de janeiro, veremos Yanomami, Venezuela, Brasil. Meus amigos, a questão indígena é uma das mais importantes do nosso país e também de qualquer governo do Brasil. Por quê? Por que é importante? Porque ela implica na repercussão internacional por parte dos países que vivem essas pautas esquerdistas ou ambientalistas ou causas climáticas. E nos últimos dias, o governo petista ele tem lacrado muito com a questão dos índios Yanomamis, lá de Roraima, e que estão passando fome, estão doentes. Só que o que eles não dizem é que a reserva Yanomami, na fronteira com a Venezuela, faz fronteira com a Venezuela, é assim chamada reserva, né? E eles ocupam 40% no território brasileiro e 60% do outro lado da fronteira, que é na Venezuela, que é um país socialista que está quebrado e o povo está todo fugindo da fome, da repressão, da opressão, da miséria. Mas o pior de tudo isso é que nós temos um cacique indígena preso preventivamente há mais de 42 dias. Ele foi preso dia 12 de dezembro do ano passado, o cacique Tesserê da tribo Chavante de Mato Grosso. E ele foi preso sem crime, porque ele estava protestando contra o resultado das eleições que não foram bem transparentes e eles acharam que tinham votado num candidato e acabou se elegendo o outro. E ninguém mais fala no cacique preso, né? Parece que estão desviando o foco agora. O Lula esqueceu que a pessoa é de um indígena, que é muito importante porque ele é um líder regional de uma comunidade e é o verdadeiro cidadão brasileiro. O indígena é o verdadeiro cidadão brasileiro. E a ONU, as ONG e as entidades internacionais aí, tão preocupadas com a Amazônia, com os nossos índios, nada fizeram para fazer com que o ministro Alexandre de Moraes mande o índio de volta para sua tribo, para sua aldeia. Por que o PT, né, que é dono do Brasil agora, que eles são dono do Foro de São Paulo, dono da América Latina, por que eles não soltam o índio? É só dizer assim, ô ministro, solta agora o índio, eu estou mandando. Pronto, eles fazem o que eles querem, né? O STF está lá para obedecer a ordem deles. Então, eles não soltam o índio porque não querem e ficam fazendo cortina de fumaça com esse coitado aí. Então, essa perseguição ao governo que saiu já dura mais de 4 anos, desde que ele entrou. E em 23 de outubro de 2019, quem é que não lembra, no primeiro ano do governo Bolsonaro, os ativistas esquerdistas do Greenpeace, aquela ONU, que realizaram um protesto pacífico lá em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto, que é o local de trabalho do presidente da República. E aí eles derramaram lá um caminhão com 30 mil litros de óleo cru, que era uma amostra, um protesto que eles não aceitavam a política ambiental do governo Bolsonaro. Então eles fizeram aquilo como um protesto para culpar o governo pelo derramamento daquele óleo que aconteceu no litoral brasileiro aí, por um navio venezuelano que estaria vazando, ou fizeram de propósito, sei lá, nunca foi apurado isso aí. E criticavam também o desmatamento da Amazônia pelo Bolsonaro, não sei o quê. Puro ativismo esquerdista, né, de tudo interesse financeiro, interesses internacionais. E vou deixar aqui o documentário Cortina de Fumaça, que foi feito pelo Brasil Paralelo. É um documentário, um filme que mostra a situação dos índios no Brasil nas últimas décadas aí. E a situação naquela época do óleo derramado em frente ao palácio foi o cúmulo do desrespeito, da agressão ao governo brasileiro. Uma intervenção estrangeira na nossa soberania, de uma ONG estrangeira, por uma entidade que fica mamando nas verbas da Open Society, do Jorge Soros e do próprio governo, e ninguém foi processado nem responsabilizado por aquela barbaridade que eles fizeram. Eu não vi as Forças Armadas publicar uma notinha de repúdio, Polícia Federal, PGR, ONU, nada. E esculhambaram com o país, depois deu um trabalho, uma despesa enorme para o pessoal do Distrito Federal limpar na frente do palácio, tirar toneladas de óleo com areia e pá, de lá. Realmente a situação de algumas tribos indígenas no Brasil é muito grave. Quem conhece a Amazônia sabe como é que é. Eles estão isolados lá no meio da mata,
cercado de garimpeiro por todos os lados, bandidos que usam a floresta para contrabando, para tráfico de droga, roubo de madeira, tráfico de arma, desmatamento ilegal. E o pior de tudo, que eles destroem os rios, largando produtos químicos como o mercúrio, que mata os peixes e contamina as águas. E eles terminam com a caça, que é a sobrevivência dos índios, né? E levam as doenças de branco lá para os índios. Os índios têm certas doenças que eles não suportam, como a pneumonia, malária, covid, febre amarela, leishmaniose, tantas doenças tropicais que dá nos índios lá no meio do mar. Mas a culpa de um governo que não conseguiu governar sem ter aquela oposição pavorosa do PT, dos esquerdistas. O governo fez o que pôde dentro das possibilidades, mas não, é impossível. A Amazônia é muito, muito, muito grande. É o tamanho da Europa, é difícil de controlar aquilo lá. Então, isso aí, ó, essa oposição aí não resolve nada, porque o PT, esse PT que está entrando aí vai ser 1000 vezes pior do que o governo Bolsonaro foi, que tentou de tudo para tentar resolver, administrar aquele problema dos indígenas na Amazônia e daquele problema dos garimpeiros lá, que aquilo lá vem de séculos, não foi onde que começou os garimpos ilegais na Amazônia. Então, meus amigos, em 24 dias desse desgoverno petista, a lista dos problemas do governo brasileiro só aumenta. E os prejuízos que estamos sentindo na pele não tem fim, cada vez mais. Hoje mesmo a gasolina disparou, subiu e assim vai. E dólar dispara, a bolsa cai. Estamos a 24 dias desse desgoverno, do descondenado, e o Brasil já recuou no mínimo uma década. Mesmo assim, a militância de redação, que são os jornalistas esquerdistas, eles seguem atacando o governo anterior, culpando tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer, eles estão culpando o governo que já saiu. Então, enfim, a imprensa brasileira, em geral, ela virou apenas um braço da propaganda socialista comunista do Foro de São Paulo e um ataque sempre para quem deixou o governo, não para quem está. Quem está fazendo as coisas erradas não é quem saiu, é quem assumiu, mas eles não enxergam isso. É a dissonância cognitiva. Então não conseguem enxergar o caos que se aproxima e o que vai ser de nós amanhã. E começou pelos índios para desviar o foco dos bandidos, dos black blocs lá que vandalizaram a capital federal no dia 8 de janeiro e o presidente não quer CPI. CPI tem que sair para apurar isso aí. Eu, se fosse pessoas do governo que saíram, eu ia ficar 24 horas insistindo. Vamos apurar isso aí. Vamos ver quem é que fez essa barbaridade, né? Quem é que destruiu o patrimônio público, quem é que fez aquelas depredações lá. Então, meus amigos, para não me alongar, Cortina de Fumaça, filme completo, está aqui na descrição o link. Vejam, vocês vão ver um monte de informações ali sobre o problema do ambientalismo brasileiro, o problema do clima brasileiro, o problema da floresta amazônica, o problema dos indígenas, a situação dos indígenas. E para completar, tem um livro, o livro A Queda do Céu, palavra de um xamã Yanomami. É Davi Copenhague e outros. Companhia de Letras, foi escrita em 2009. Ele foi escrito por na verdade, teve um missionário francês infiltrado lá na Amazônia. Ele gravou muitas horas, muitos dias de conversa com um xamã da tribo Yanomami, lá daquela região, justamente ali da região que está dando conflito agora. E aí ele gravou, e depois ele transformou em livros, foi publicado na França, nos Estados Unidos, chegou no Brasil só em 2013 ou 2014, mais ou menos. É um livro maravilhoso porque ele fala do xamanismo. O xamã é o curandeiro indígena, aquele é o sacerdote indígena, fala da religião indígena, dos costumes, da saúde, das doenças, das curas, da parte espiritual dos indígenas. É maravilhoso essa obra, uma obra longa, um livro bastante denso, mas vale a pena ler, nem que seja uma folha por dia, para poder conhecer o que é os índios brasileiros, qual é o problema dos índios brasileiros que estão há 10 mil anos aqui na nossa terra, e que agora os políticos se aproveitam disso para explorar e culpar os governos anteriores por uma providência que tem que ser tomada daqui para frente. Tem muita coisa errada? Tem, é verdade. Mas quando alguém quer fazer alguma coisa, a esquerda não deixa, para ter motivo para estar gastando
papel na imprensa e acusando as pessoas, fazendo fake news e fazendo o assassinato de reputações de pessoas que tentaram fazer o melhor que puderam. Até mais, meus amigos.